Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui hoje. A gente agradece muito. E para esse painel hoje temos 3 excelentes palestrantes. O representante do Lab Jaca não vai estar aqui, mas a gente vai fazer a discussão e tentar terminar o máximo possível no horário, mesmo com o atraso, que a gente sabe que está todo mundo esperando o almoço. Então, meu nome é Jess Hill, eu sou professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, trabalhei aqui na UFV por vários anos também, faço vários trabalhos com o Anne, conheço o trabalho de Thalita e Maria Júlia também, então é um prazer muito grande estar aqui. E eu acho que um pouco do contexto do que é esse painel para a gente vem de um trabalho já de quase 9 anos com Smart Cities no Brasil, com cidades inteligentes e todo esse uso de tecnologia em espaços públicos, principalmente nessa intersecção de direitos digitais e direito à cidade. Também trabalhei com ela por vários anos, a gente vem acompanhando vários problemas de licitação, a implementação de tecnologia e pensar em como que a gente consegue, nesse contexto que geralmente é muito reativo, a gente reage muito a políticas terríveis, e nesses anos a gente viu coisas atrozes sendo feitas, de consultoria privada desenhando e aprovando lei municipal, plano diretor de cidades inteligentes, então a gente vem coletando vários desses casos que às vezes é um pouco desesperador ou muito problemático, os dois. Então, esse painel vem também de pensar nesses desafios, de trabalhar nisso de dentro da academia, sociedade civil, dentro do Poder Judicial, Executivo, mas também de pensar em propostas e como que a gente resiste a isso, o que a gente pode fazer para tentar criar melhores mecanismos de participação social, de engajamento cívico. Quais são as melhores práticas, o que tem feito, o que tem funcionado, da perspectiva de diferentes pessoas, de diferentes organizações também, para tentar balancear um pouco essa busca da reação a projetos terríveis, mas também de quais são as oportunidades que a gente tem de ter uma agenda positiva também nesse contexto de, hoje em dia, de Smart Sample, reconhecimento facial, e esses planos diretores feitos e liderados por consultorias privadas também. Então, quero passar para o Luan, e eu vou ler aqui a bio dele, para quem não conhece, Luan Cruz, que é mestrando em Divulgação Científica e Cultural pela Universidade Estadual de Campinas e bacharel em Direito pela UF. Atualmente é especialista da equipe de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Obrigado, Luan. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse painel, conversando com tantas pessoas maravilhosas e com essa plateia também, que eu conheço muita gente legal que está aqui, então é uma honra poder falar para vocês. Como o Jess comentou, eu tenho esses 2 chapéus que também presentes na minha atividade profissional. Uma acadêmica, como mestrando, pesquisador, inclusive fui pesquisador aqui da FGV, e também na minha atuação no programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. Então, a minha fala vai ser um pouco desses 2 âmbitos e tentando mostrar um pouco. No IDEC, a gente tem uma grande atuação histórica, assim, há muitos anos, contra o uso de tecnologia de reconhecimento facial em espaços públicos, e apesar da tecnologia de reconhecimento facial ser a mais popular hoje em dia, quando a gente quer discutir o uso de tecnologias em espaços públicos, a gente tem visto que não é só ela que é utilizada, né? Então, por exemplo, no Smart Sample, a gente tem integração de bases de dados, ou seja, bases de dados de cultura, saúde, educação, de todos os acessos aos serviços públicos que os cidadãos possuem. Então, assim, a reconhecimento facial é muito popular, mas a gente tem outras que são realmente preocupantes. Um outro ponto que para a gente parece muito relevante é também o uso de câmeras privadas, né? Ou seja, as câmeras privadas vão poder se associar ao sistema público de vigilância. Para além disso, o Smart Sample também é um grande caso em que há monitoramento das redes sociais, ou seja, a prefeitura vai contratar um serviço de monitoramento de redes sociais para inferir sentimentos, para inferir, enfim, uma série de coisas, gênero, sobre os comentários que se fazem a respeito dos serviços públicos da capital. E aí a gente se preocupa e a gente vê que o problema é muito maior do que só o reconhecimento facial. Mas um ponto, voltando para o debate do tema do painel, que tem muito a ver com engajamento cívico e participação social, um grande problema que a gente vê quando a gente tem essas implementações de tecnologias, muitas vezes feitas por cidades e por municípios, ou seja, nessa esfera mais próxima do cidadão, é que o grande problema, às vezes, não é só a privacidade e proteção de dados é só
um ponto de uma larga escala de problemas que vem desde a concepção dos projetos para as cidades inteligentes, ou seja, para esses projetos em que se quer modernizar o Estado, digitalizar serviços. E o primeiro ponto que a gente sempre reclama, inclusive reclama dos artigos acadêmicos e nas ações judiciais, é a falta de participação social, primeiro na escuta e na construção desses projetos. Então, por exemplo, no Smart Sampa, que é o último caso mais recente que a gente tem atuado. Não houve uma consulta pública do texto, enfim, daquelas que você bota o texto online, as pessoas têm que se cadastrar e comentar, um texto de 500 páginas, e teve uma audiência pública, que não foi divulgada, se transmitiu via Teams, e quem participou dessa audiência pública foi somente quem ia concorrer para ganhar a licitação. E a gente, um dos pontos interessantes dessa audiência pública é que ela não foi disponibilizada depois da gravação. A gente teve que fazer um pedido de lei, e no último dia do pedido de lei, a gravação foi publicada no YouTube. E aí, quando a gente foi assistir, era basicamente uma audiência para perguntas e respostas entre a prefeitura, que ia tomar a licitação, que ia fazer a licitação, e os concorrentes que queriam saber os detalhes técnicos de como seria a construção do texto da licitação. Ou seja, não houve participação da sociedade civil, não houve participação da academia, e a gente está falando de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, enfim, tem a USP, que é dita como uma das melhores universidades do país, ou seja, uma série de investigadores e pesquisadores que tem muito a aportar nesse debate. E isso foi totalmente ignorado durante esse processo. E uma das desculpas, quando a gente foi começar a reclamar para a Prefeitura de São Paulo, é que eles falaram, não, o texto teve discussão, teve a consulta pública, a gente teve até uma audiência pública que vocês não participaram. E aí depois a gente descobriu que foi isso que tinha acontecido. Mas uma coisa muito interessante também é que o texto que foi posto em consulta pública era radicalmente diferente daquele que foi posto na rua depois que a consulta foi encerrada. E, enfim, a gente conseguiu ir atrás e adiar esse processo, mas um grande ponto que se repete em vários procedimentos licitatórios e de construção de políticas públicas é esse. O primeiro ponto é que falta participação social e falta envolvimento de outros atores que têm uma série de capacidades técnicas para contribuir com esse processo e que muitas vezes são ignorados, porque às vezes são vistos como um peso durante esse processo. E aí eu vou comentar de outro processo, principalmente dois, que a gente, dentro da ideia que a gente tem duas ações públicas, ações civis públicas contra o metrô de São Paulo. São duas instâncias diferentes do metrô de São Paulo, então vou comentar a primeira, que, enfim, que está mais avançada. Em 2018, uma linha privatizada do metrô de São Paulo, a linha 4, da Via 4, que é a linha amarela do metrô de São Paulo, ela decidiu implementar câmeras de reconhecimento facial em cima de anúncios publicitários, ou seja, para reconhecer emoções, gênero, enfim, uma série de dados biométricos dos cidadãos que passavam e ficavam olhando para aquele anúncio. Obviamente, isso foi feito sem anúncio nenhum, e a gente só descobriu isso porque houve um press release da própria linha 4, da própria linha amarela, da Via 4, dizendo que aquilo era muito bom. Olha só, gente, o que tem agora no metrô. A gente instalou essa tecnologia. A gente entrou com uma ação civil pública, uma liminar. Obviamente, a justiça considerou legal esse tipo de atitude, pediu a suspensão e, enfim, a retirada das câmeras. E logo em seguida teve uma decisão em primeira instância em que a Via 4 foi condenada, e também manter as câmeras desligadas. E depois também, em segunda instância, a Via 4 foi condenada recentemente por não respeitar uma série de direitos. Vai lembrar que naquela época a gente não tinha LGPD ainda, então muitos dos argumentos utilizados, tanto na nossa petição quanto na decisão judicial, estavam relacionados ao Código de Defesa do Consumidor. Então a gente vê isso, né? Direito de transparência, direito à informação, uma série de direitos que a gente acha que são novos e já estão na legislação brasileira. E não só na legislação brasileira, mas na legislação de vários países da América Latina, nos Códigos de Defesa do Consumidor, que foram promulgados na década de 80 e 90. Então foi esse arcabouço jurídico que a gente utilizou nessa ação. Mas o grande ponto é esse: as pessoas não foram avisadas de que aquilo estaria acontecendo. Esse é um caso. O segundo caso, que inclusive para a gente é um pouco mais preocupante, é o caso do metrô de São Paulo, dessa vez a Companhia Pública do Metrô, que controla boa parte do metrô de São Paulo, que mais uma vez é um dos maiores metrôs da América Latina, contratou um serviço de câmeras de reconhecimento facial a um custo de quase R$50 milhões,
Dessa vez já com a LGPD aprovado, ou em fase de aprovação, enfim, não era nenhuma novidade dos debates que estavam ocorrendo sobre proteção de dados no Brasil. E a licitação foi feita, e não foi feito nenhum relatório de impacto, não tinha nenhum termo de uso, a gente não tinha documentos sobre o que seria feito com aqueles dados, não tinha um programa de governança, enfim, não tinha nada, assim, nada mesmo. E mesmo essa licitação foi levada a cabo, o serviço foi contratado, a gente entrou com uma ação civil pública em parceria com o Intervozes, artigo 19, a Defensoria Pública de São Paulo e a Defensoria Pública da União. Em um primeiro momento, a liminar foi concedida e o sistema não foi instalado. Essa liminar foi mantida e, enfim, não vou entrar em termos jurídicos, mas no sede de um outro recurso de agravo de instrumento, vai para uma decisão colegiada de 3 juízes, de 3 desembargadores. E aí a desembargadora relatora foi a favor da manutenção da suspensão das câmeras, mas ela foi um voto vencido, ou seja, a gente perdeu por 2-1. O caso não está ocorrendo, não está rolando, não foi decidido em primeira instância, mas um dos argumentos muito interessantes utilizados pelos desembargadores que foram a favor da instalação das câmeras era que o sistema já tinha sido comprado. E se você não utilizar, seria um problema para o cofre público, para os cofres públicos. Ou seja, a gente já gastou 50 milhões de reais, e mesmo que tenha algum problema, que porventura venha acontecer com vazamento de dados, com prisões injustas, isso a gente resolve depois. Isso está na decisão judicial. Então, aqui tem uma questão de timing também, que é muito importante para a sociedade civil, porque, por exemplo, enquanto no caso da Desmarcação, a gente conseguiu adiar o processo licitatório, a gente conseguiu fazer algum barulho nesse período prévio, no caso do metrô já está um pouco mais complicado, porque o sistema foi contratado. Mas uma anedota, né? Assim, que é o que acontece também. A gente acha que esses sistemas são muito bons, muito maravilhosos, que funcionam perfeitamente, e que a administração pública brasileira vai utilizar isso para espionar todo mundo, e você chega lá e não é bem assim. Tem câmera quebrada, tem um depósito cheio de câmera empilhada, depois de um ano para de funcionar e ninguém conserta. Enfim, Brasil, América Latina, né? E o caso, por exemplo, o caso do metrô, que é um caso, enfim, recente. A liminar saiu em novembro do ano passado, que liberava o metrô a instalar as câmeras. E foi passando o tempo e a gente, na nossa equipe, percebeu, cadê as notícias de que prenderam as pessoas? Porque eles adoram fazer isso, né? Quando prende uma pessoa, sai logo uma notícia para mostrar que o sistema é eficiente. E foi passando os meses e nada. Então a gente decidiu perguntar, dentro do processo judicial, o metrô perguntou, como é que está sendo o funcionamento das câmeras? Como é que está sendo? E eles falaram, então, a gente foi tentar instalar as câmeras e estava dando problema com iluminação, com posicionamento. Então, as câmeras ainda não estão funcionando, gente, porque a gente teve um pequeno problema na instalação. E então, também tem esse componente da realidade na hora de implementar as tecnologias no espaço urbano, que é muito curioso, e isso acontece com frequência em vários espaços. A anedota mais recente é do caso de Smart Sampa. O que foi que aconteceu? A gente entrou com uma ação no Tribunal de Contas do município e se adiou a licitação por 4 meses. A gente entrou com uma ação civil pública, a nossa campanha, a gente construiu uma campanha contra o uso de reconhecimento facial, que se chama Tire Meu Rosto, Pessoa Mira, e algumas entidades entraram com a ação civil pública, além de um mandato parlamentar do PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Houve uma liminar, essa liminar foi cassada e o sistema foi contratado. Houve a licitação, teve o primeiro pregão, que é a primeira etapa do processo, e uma empresa ganhou, a um custo de 9,2 milhões de reais por mês. Isso no todo daria R$500 milhões, porque são 60 meses. O que acontece? Foram fazer o teste com essa empresa para saber se ela funcionaria, se daria tudo certo, se ela poderia ser contratada. E chegou lá e a internet não funcionou. A internet não funcionou. E a desculpa da empresa foi que a empresa que ia ser contratada por R$9 milhões por mês durante 5 anos para ganhar R$500 milhões disse que o teste foi feito na hora do almoço, e na hora do almoço muita gente usa a internet. E é por isso que as câmeras não estão funcionando. Obviamente a empresa foi desclassificada, se abriu de novo o pregão,
e uma nova empresa foi contratada, dessa vez a um custo de 9,8 milhões de reais por mês, que vai aumentar o custo em larga escala. E a primeira empresa que perdeu, agora entrou com recurso, e mais uma vez a licitação está parada, porque não decidiu sobre esse recurso. Então, o que eu queria falar, assim, eu falei muito pouco de privacidade e proteção de dados, mas é que todo o processo é feito tão de maneira porca e ineficiente que isso acontece não só com proteção de dados de privacidade, acontece com a operação técnica do serviço, acontece com transparência e participação social, e a gente vê que o grande objetivo da contratação dessas tecnologias, e aqui não estou falando só de São Paulo, porque são os casos mais paradigmáticos, né? Porque São Paulo é enorme, mas isso acontece em muitas cidades da América Latina, especialmente do Brasil, que a gente tem mais contato, é que esse tipo de prática política tem muito mais a ver com marketing político para a prefeitura se vender, para o prefeito se vender. Inclusive, uma das grandes preocupações de São Paulo é porque o prefeito vai concorrer à reeleição ano que vem. Ele precisa comprar essas câmeras, ele precisa dizer que ele está fazendo alguma coisa. E, pelo lado das empresas, elas querem, obviamente, o lucro a qualquer custo, sem ter que se preocupar com nenhuma participação social, com compliance, com transparência. Enfim, eu vou terminar por aqui, mas só para dar um overview de como a situação que a gente tem acompanhado é essa, e a gente tem tentado encontrar esses meios de enfrentar essas práticas. Obrigada, foi excelente. E agora eu queria passar a palavra para a Thalita Lima, que é doutoranda em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenadora de pesquisa do projeto Panóptico do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, e também pesquisadora no grupo de pesquisa Datas, rede de pesquisa sobre dados, tecnocontrole, autoridade e subjetividade da PUC-Rio. Muito obrigada. Olá, primeiro gostaria de desculpar a todos pela minha voz, que não está muito boa hoje, mas espero que todos consigam ouvir e compreender, e agradecer demais a Jess pelo convite, em conjunto com o Luan, por organizar esse painel. Eu pensei em organizar a minha fala partindo de 2 pontos centrais, né? Aqui a gente está no evento de discussão de privacidade de dados e pensar quais são as possibilidades de como a gente regula ou torna mais responsável o uso das tecnologias digitais que cada vez estão mais presentes no nosso cotidiano, em todos os aspectos, desde a nossa sociabilidade, nossa forma de diversão através dos streamings, as redes sociais, o modo como a gente se desloca na cidade, com os meios de transporte, os acessos ou não a espaços, ou quem vai ter acesso a esses espaços, como a cidade é pensada e para quem a cidade é pensada, como, por exemplo, o projeto Smart Sampa deixa claro, né, para quem a cidade tem sido pensada, para quem são essas pessoas nas quais as políticas públicas estão sendo cada vez mais direcionadas. Então, a minha fala vai eclodir, né, em pensar o Big Data, que é o tema do nosso painel, e as tecnologias que estão nesse embolo, né, dessa necessidade de tecnologias algorítmicas de machine learning, a inteligência artificial, que cada vez mais é necessária para dar conta de analisar esse grande volume de dados, né, ela tanto apresenta um aspecto crítico, né, essas tecnologias, já bem sabido, claramente já pontuou, e a Jess também no início da fala aqui do painel, que elas podem trazer muitas flexibilizações nas nossas salvaguardas de direitos fundamentais, pode perpetuar modos históricos de discriminação, pode, além de perpetuar, acentuar outros modos de discriminação, mas também a gente pode entender todo esse ecossistema, como a tecnologia também pode gerar modos outros de pensar, e como a gente pode se apropriar também dessa tecnologia. Então, como que a gente pode produzir também preservação de direitos através do engajamento cívico, através da tecnologia. Então, minha fala vai passear nesses 2 meios, pensando na própria tecnologia como algo que é ambivalente, algo que não é bom nem ruim, depende de como a gente utiliza e apropria. Então, eu vou até citar uns dados aqui para mim não falar da minha cabeça. Teve uma pesquisa recente da Surfshark que em 98 países atualmente
usam alguma tecnologia de inteligência artificial na vigilância pública. 70% desses países utilizam para policiamento. Aí eu vou falar um pouco agora do mercado, né? Eu falou bastante dos interesses, né? Como que o ecossistema também das tecnologias operam através de interesses privados. A gente entende que essas tecnologias elas atuam de forma global, elas circulam globalmente, assim como os discursos de eficiência e as práticas que elas operam. Então, a tecnologia que é usada muitas vezes no norte global chega para a gente um pouco atrasado. Um exemplo é o reconhecimento facial, que há mais de 20 anos já é usado nos países do norte e mais ou menos 5 anos mais detidamente tem sido usado no Brasil e tem produzido um debate não só no Brasil, como nesses países vizinhos aqui da América Latina. Segundo uma pesquisa do Grandview Research, o tamanho do mercado global do reconhecimento facial é 3,86 bilhões de dólares em 2020 e a taxa de crescimento é 15,4% entre 2021 e 2028. E aí você vê a taxa global. Agora, na América Latina. Na América Latina, o mercado biométrico tem crescido 21,25%. Então, se a gente comparar a taxa de crescimento do mercado biométrico global e comparar a taxa de crescimento do mercado biométrico na América Latina, a gente vê um crescimento maior. E aí tem uma reportagem recente do MIT Research que fala sobre a Clearview AI, que o título da matéria é As portas estão se fechando para a Clearview. E essa matéria foi, se eu não me engano, do ano passado. E eu vou citar esse título para exemplificar. Enquanto a gente vê medidas de regulamentação de tecnologias biométricas ao redor do mundo, que, de certa forma, criam barreiras ou fecham portas para essas tecnologias, a gente na América Latina tem um mercado que demanda por essas tecnologias. A gente tem os nossos problemas locais, a gente tem países com taxas de alto índice de criminalidade, em que a própria população demanda por mais segurança, e a política pública de segurança tem sido oferecer a tecnologia como se fosse uma solução mágica. Então, a gente tem um mercado na América Latina de segurança que demanda por tecnologia, a gente tem essas empresas, além de empresas das próprias empresas locais, que acabam sendo subsidiárias de grandes empresas que circulam essa tecnologia ao redor do mundo. Então, eu dei esse panorama para a gente entender que quando a gente analisa a tecnologia, a gente tem que pensar a partir do nosso contexto. Então, a gente vê os problemas muito grandes de segurança. No Brasil, principalmente, a partir de 2018, a segurança pública se tornou o centro do debate de política pública. Então, a gente vai solucionar todos os nossos problemas com tecnologia. E esse técnico solucionismo nos chama atenção para o seguinte: o próprio termo algoritmo, no sentido mais simples, ele é um construto para você ter um problema e uma solução. Ele é um conjunto de instruções para que você chegue à solução de um problema. Se a gente acaba enquadrando os nossos problemas sociais através de tecnologias algorítmicas, ou através de pensar que a solução que aquele algoritmo dá é a melhor para enquadrar esses problemas, a gente acaba sendo um pouco inocentes de pensar que eles funcionam à parte de um conjunto de outras coisas. O algoritmo ele não funciona sozinho, essas tecnologias elas não funcionam no vácuo, no mesmo ponto hoje. A gente precisa de uma infraestrutura, a gente precisa de coleta de dados, a gente precisa de internet, a gente precisa de um conjunto de burocracias e políticas públicas, a gente precisa de infraestruturas sociolegais para regular ou não, que façam com que essas tecnologias circulem sem nenhuma regulação. Então, eu acho que a minha fala chama atenção, né, para como esse mercado está crescendo, como a gente tem visto de forma desenfreada o uso de tecnologias, principalmente aqui na minha fala abordei tecnologias biométricas na América Latina, mas ao passo disso, a gente tem visto uma sociedade civil que tem se incidido também em reação, mas de forma de tentar pensar quais são as possibilidades outras para que a gente
pelo menos produza pausas, né, para esse movimento desenfreado que a gente pensa quando pensa em inovação tecnológica. A Smart Sampa é um exemplo muito bom sempre de dar, porque embora a gente não tenha acabado com o projeto, né, eu me incluo porque estava também na campanha, mas embora a gente não tenha acabado com o projeto, a gente produziu uma pausa, a gente produziu um debate sobre isso. Então, eu acho que é possível a gente se movimentar e se engajar para produzir mudanças e pensar a partir das nossas necessidades e anseios e preocupações em uma política pública que seja inclusiva. Ou seja, quando a Smart Sampa publicou o primeiro edital que dizia que o reconhecimento facial deveria detectar cor de pele ou vadiagem, a gente já detectou ali que aquele termo de referência estava ancorado em um processo histórico brasileiro que precisava ser repudiado. Então, houve uma movimentação de muitas organizações, não só organizações de direitos digitais, mas outras organizações que também passaram a se interessar a partir até desse termo de referência. Então, eu acho que, também não sendo utópica, existem limitações na crítica e que a gente precisa também lidar. Por exemplo, nem toda a população sabe o que são essas tecnologias, então a gente precisa atuar de uma forma pedagógica e popularizar o debate, mas também a gente precisa sempre ter pelo menos eu penso, que essa ideia de que é possível a gente criar um ambiente que possamos debater isso, né? E não pensar a tecnologia como algo per se ruim, né? Claro que o reconhecimento facial, sim, porque ele tem muitas questões, então isso é um debate bem complexo, mas que a gente pode usar também ferramentas tecnológicas para produzir dados, como o pessoal do LabJaca faz, infelizmente não puderam estar aqui, mas a gente pode usar essas ferramentas tecnológicas para produzir dados que contem o que nós queremos enquanto política pública. Então, acho que essa era a mensagem que eu queria passar. Claro que é importante a gente sempre estar atento à flexibilização de direitos, mas também atento a micropráticas ou tentativas de linhas de fuga. Pensar, como Deleuze fala, né, outras cartografias, outras formas de fazer. Agradeço demais a oportunidade. Muito obrigada, Thalita, pela excelente fala também. E agora a gente vai passar para Maria Júlia Giorgelli, e desculpa meu portunhol já de começo. Maria Júlia é advogada egresada da Universidade de Buenos Aires e possui um título de pós-grado em Direito Público da Universidade de Palermo, de Argentina, e durante 10 anos ha sido docente na carreira de Direito da Universidade de Palermo, donde ha dictado cursos sobre derecho a la información pública y acciones constitucionales. Ha presentado ponencias y disertado en diferentes países de Latinoamérica sobre derecho a la información pública. Desde el año 2007 se desempeña como jefa de la Oficina de Denuncias e Investigación del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, María Julia. ¿Usa este, no? Sí. Claro. Bueno, Gracias. ¿qué tal? Gracias a todas y todos, buenos días. Bueno, mi idea era contarles un poco algunas características de la ciudad de Buenos Aires, siempre, digamos, con una mirada ahí desde el derecho, porque es la formación que tengo, pero también, bueno, ¿no? Alguna cuestión práctica para que después podamos tener un intercambio. Y en relación con esto había marcado 3 temas que me parecen importantes un poco para poder conceptualizar dónde estamos parados, y de esos elijo contarles un poco cuál es la situación regulatoria, ¿no? Cuál es el
marco normativo que tenemos. Esto ya sin duda me define, ¿no? Hablar un poco ahí de regulación me hace notar que soy más del team que creo que hay que regular, que por ahí no, la autorregulación a la que estamos en camino, que también la entiendo porque digamos es una solución ahí más práctica, ¿no? Muchas veces frente a algunos modelos que de pronto no van fracasando, uno va pensando en otras opciones y es lo que uno viene recogiendo, ¿no? Recién en la charla inaugural se habla de esto, ¿no? De transparencia, de explicabilidad, de cuestiones que para mi gusto lo que hacen es mitigar un poco, ¿no? Situaciones que ya vienen dadas por la tecnología que va siendo guiada por la innovación y por el beneficio económico y no por la protección de los derechos humanos, ¿no? Y la privacidad. Entonces, por eso empezamos a hablar de una idea de privacidad distinta, que igual creo que por supuesto que hay que darle lugar a esto, porque si no también, ¿no? Uno tiene ahí una posición muy de modé, vintage, que ya no termina tampoco dando una solución a los problemas. Y en relación con esto, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, un poco en nuestro país, en Argentina, que ustedes saben es un país federal, si no se los cuento, nosotros en la ciudad de Buenos Aires, es la capital del país, tenemos cerca de 3 millones de habitantes, pero además ingresan a la ciudad cerca de 3 millones más. Es una ciudad que tiene peso simbólico también, ¿no? Porque, bueno, es la capital del país, entonces hay mucho ojo puesto ahí, pero respecto de lo que uno podría llamar la regulación en materia de privacidad y protección de datos existe, es una legislación que creemos que hay que actualizar. De hecho ahora a nivel nacional se está discutiendo, ¿no? Una mejora del proyecto nacional de protección de datos personales. Las legislaciones en nuestro país surgen más o menos como en casi todos lados, ¿no? A partir de los años 2000, 2007, donde todavía ahí la tecnología no tenía, ¿no? la extrema potencia que tiene ahora, ¿no? Entonces hay cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Con la protección de los derechos digitales que fueron quedando un poco por fuera. Sí hay previsiones interesantes que tienen que ver con esto, ¿no? Con que la ciudadanía pueda conocer el tratamiento automatizado de datos personales, ¿no? Y también la prohibición de realizar valoraciones, ¿no? En base justamente esto, ¿no? A mecanismos automatizados que hoy de pronto vienen muy bien para el extremo avance de la inteligencia artificial. Así que eso en relación a temas de privacidad. También sobre esto hago una mención quizás un poco de nicho de abogada, pero que Argentina tiene una tradición del derecho continental europea, entonces el derecho a la privacidad y la intimidad es un valor importante para nuestra sociedad, ¿no? O sea, en ese sentido estamos, digamos, como en una situación diferente a esas regulaciones sectoriales que uno encuentra más, ¿no? En Estados Unidos, de pronto. Entonces esto también es un valor importante para nosotros. Y retomando esto que les decía, ¿no? De legislación del año 2000 y demás, son casi las regulaciones, ¿no? Que tenemos, que son regulaciones de carácter más bien analógico. Entonces quienes trabajamos en este campo hablamos de que, bueno, hoy ya la virtualidad forma parte de nuestra vida cotidiana y por tanto no hay una diferencia entre el mundo real y virtual y tenemos que aplicar la legislación que tenemos a ese mundo. Esto sin duda nos deja con un montón de problemas, ¿no? Con lagunas, con complicaciones de todo tipo, porque además, como ustedes saben, las grandes empresas de tecnología son empresas que no suelen tener asiento en países como el nuestro, entonces muchas veces eso nos dificulta enormemente la aplicación de la normativa. Y bueno, y digamos, está faltando de todo, ¿no? O sea, no hay
legislación o pocas directrices en relación a temas como noticias falsas, ¿no? Mercados digitales, poca regulación en relación al tema de la inteligencia artificial. Hace poco hubo ahí una disposición de menor jerarquía sacada por Presidencia de la Nación, un poco haciendo una guía en materia de inteligencia artificial, pero la sensación es que estamos como realmente atrasados con esto. Sí hay alguna regulación en materia de cibercrimen, porque en el año 2008 Argentina, para sumarse al convenio de Budapest, hace ahí una modificación en materia de cibercrimen. Es una modificación que se hizo sin perspectiva de género, con lo cual van quedando fuera algunas cosas. Con posterioridad a eso, en el año 2013 se incluye el delito de grooming. Argentina todavía no ha ratificado el segundo convenio de Budapest, pero bueno, hay ahí un avance legislativo como más protectorio para los derechos de las personas, siempre digamos ahí teniendo el problema, ¿no? de que uno en materia de cibercrimen lo que está haciendo en definitiva es penalizando a un sujeto, ¿no? y las grandes empresas quedan por fuera, queda por fuera también de pronto, ¿no? La responsabilidad estatal, y no siempre eso lo que hace es satisfacer los derechos, ¿no? de las personas, de los sujetos vulnerados. El otro punto también es contarles un poco cuál es la situación, o cómo veo yo, por supuesto, ¿no? La situación de las autoridades, ¿no? Sean estas autoridades administrativas, autoridades judiciales o autoridades legislativas, contarles que también, ¿no? Que uno siente que falta nos falta poderío. Sabemos que también no tener ahí fuerza frente a las grandes empresas no es sencillo. Realmente es un desafío central. Es un desafío central también contar con personal calificado en materia, ¿no? de ciberseguridad, ¿no? O sea, toda la pata tecnológica es muy difícil de poder conseguirla en el Estado por cuestiones competitivas. Se paga eso mucho mejor en el sector privado, entonces eso siente que falta en el Estado. En materia de lo que es el Poder Judicial, les cuento que existen algunas unidades especializadas en ciberdelitos, que también, digamos, tienen como, bueno, sus dificultades, pero por lo menos ahí hay algún área así un poco más especializada. Existe a nivel nacional de nuestro país un área de ciberseguridad desde hace poco tiempo, como respuesta a incidentes, como también, digamos, con normativa más bien de carácter de menor jerarquía, no son leyes dictadas por el Congreso, pero esto, bueno, en relación al Estado. Y por último, bueno, ¿no? La pata un poco de lo que es la ciudadanía. Uno lo que ve es por ahí discusiones como las que tenemos acá, un poco más de nicho, diría yo. No sé si se entiende la expresión, pero bueno, ¿no? Como muy sectoriales, a lo mejor no demasiada preocupación por parte de todas y todos en relación a si uno está ahí rifando, ¿no? Su privacidad, su identidad digital, qué va a pasar con el derecho al olvido de pronto, ¿no? O sea, hay como cierta desidia de parte de la gente. En este sentido, siempre, digamos, ahí conversamos, nosotros en la oficina acá con Nati Monti, mi colega, que es una genia, me ayuda todo el tiempo a andar ahí pensando, y medio pesadas todo el día hablando.
chateamos a la noche, ridículo un poco, ¿no? Pero esta idea, ¿no?, de este paradigma de que también la prevención no es la mejor, ¿no? Esta idea de que solos podemos luchar, ¿no?, contra las grandes empresas y que hay que capacitar y poner mucho ahí en la capacitación. Creemos que hay que hacerlo, pero bueno, es también un paradigma un poco tramposo, ¿no?, que casi en materia de género es: ibas con una pollera corta, bueno, no te pasó porque ibas con la pollerita corta. Acá un poco lo mismo, ¿no? ¿Para qué subiste esa foto? ¿Por qué entregaste información? No parece, digamos, tampoco ser el mejor paradigma. El del autocuidado, en ese sentido también, digamos, las iniciativas que se ven son un poco dispersas en nuestro país. Hay de pronto, ¿no?, quienes trabajan el tema dentro del Estado, más niñas, niños, que quizás no está del todo coordinado con el área de ciberdelitos o con el área educativa, entonces hay ahí alguna dispersión. Y bueno, ya para terminar les cuento por ahí, digamos, de 2 líneas de trabajo que tenemos ahí en la oficina. Una tiene que ver también con el sistema de reconocimiento facial. Mañana ahí tenemos una sesión interesante con 2 colegas más a la mañana para hablar un poco más en detalle, pero las fuerzas de seguridad de la ciudad comenzaron a utilizar el sistema de reconocimiento facial en el año 2019, con esta idea de que para tomarlo y capturar un rostro no hace falta ningún tipo de autorización, ¿no? Es lo que tenemos más a mano, lo que mejor nos identifica y lo que menos consentimiento requiere. Así que están vigente también contratando justamente a una empresa. No hay ahí un desarrollo de software local con un costo elevado también, y bueno, han habido problemas en principio no porque la base macheara mal, o sea, no hay problemas en cuanto a equivocaciones en ese sentido, sino sobre la base sobre la que macheaba tiene errores. Así que hoy el sistema, después de ciertas decisiones judiciales, se encuentra suspendido. Estamos también en la oficina trabajando ahí en un proyecto nuevo que he implementado en la ciudad sobre la creación de una identidad digital, un poco queriendo desentrañar mejor de qué se trata por parte del gobierno de la ciudad. Esto siempre nos deja afuera, ¿no?, a quienes no tienen acceso a internet, a las redes, y me parece que ahí es, digamos, donde nosotros en estos foros tenemos que hacer foco, ¿no?, recordarnos todo el tiempo de a quién hay que cuidar, ¿no?, que hay que cuidar a las y los excluidos, que no todos tenemos eso, a lo mejor ni el tiempo de andar reflexionando sobre esto, ni la posibilidad de acudir a la justicia cuando nuestros derechos no son vulnerables. Así que eso me parece como importante. Y después, bueno, contarles también que hace un tiempo venimos trabajando temas relacionados con violencia de género digital. A inicios de este año, después de haber intentado reproducir una idea de un canal prioritario de denuncias para bajar contenido de las redes, y tuvimos ahí ciertas resistencias, renunciando un poco a las banderas, nos fuimos hacia atrás, y este marzo, 8 de marzo, firmamos una carta de derechos digitales, un acuerdo, ¿no?, un pacto entre todos, que organizaciones y demás, para combatir la violencia de género digital, pero que por supuesto no olvidamos algunas otras cosas, así que seguimos ahí trabajando y luchando, y hace poco logramos una media sanción a la ley de violencia de género, empujando entre todas y todos. Por supuesto no es algo que dependa de nuestro trabajo exclusivo, incorporando la violencia digital en la ley de violencia en contra de las mujeres. Así que, bueno, esas 2 experiencias, y quedo acá dispuesta para preguntas y dudas. Muchas gracias, Maria Julia. Também foi excelente. Eu acho que tem alguns pontos comuns de coisas que a gente gostaria de explorar melhor e daí abrir para vocês, que eu acho que pontos em comum que a gente tem aqui, o esvaziamento de
termos e mecanismos de participação social, como audiência pública, que é algo fechado no Teams, e consultas públicas também, que às vezes manda um e-mail aí, não está nem disponível. Depois, ao longo dos anos, a gente foi coletando péssimos exemplos de consulta pública, que é chamado de uma audiência pública ou mecanismo de participação. Então, reimaginar essas formas de participação de uma maneira bastante mais abrangente e inclusiva também, pensando no que Thalita e Maria Rulli falaram, e também como que a gente constrói confiança com tecnologia, que é uma outra questão nesse processo, quando elas marginalizam, excluem e causam tanto dano para vários grupos sociais, e a questão da inclusão é muito importante aí também. Então, a partir dessas reflexões de como que a gente avança com isso, acho que os três trouxeram excelentes exemplos dessas distâncias que às vezes existem entre o imaginado e a lei e a implementação real da coisa que não tem iluminação, não tem internet também, e de todas as vozes que não são ouvidas nesse processo. Então, como que a gente avança para olhar ao nosso redor, ver quem tem uma voz ali, e identificar quem não tem, e encontrar maneiras de trazer essas pessoas para dentro da conversa também, de uma maneira que seja a partir de confiança e trocas e respeito. Então, eu queria saber se a gente tem perguntas e podem ser em português e em espanhol também. A gente vai ajudar a traduzir da melhor maneira possível. Então, alguém tem alguma pergunta ou comentário? Só para vocês tem que falar no microfone. E também tem adesivos aqui que a Thalita trouxe para vocês. Boa tarde, Jana. Meu nome é Maiara. Fui do IRI também, então sou uma intrusa aqui, né, pessoal de relações internacionais, um pouco perdido assim, mas eu acho que é mais uma provocação que eu queria que vocês comentassem sobre, não é muito uma pergunta, mas é que sempre me chamou muita atenção essas tecnologias que digitalizam a cidade serem principalmente introduzidas na questão da mobilidade urbana. Então, a gente vê que no Rio de Janeiro a gente tem a implementação de reconhecimento facial dentro dos ônibus. Luan compartilhou o caso do metrô de São Paulo e me chama muita atenção o espaço da mobilidade dos meios de transporte serem utilizados como quase um campo de experiência desse uso e, ao mesmo tempo, a captura desse uso dentro da mobilidade para uma questão de segurança pública, né? Porque se justifica a aplicação desses métodos de vigilância por um viés de segurança. Então, a gente vai conseguir identificar, se acontecer, né, algum delito, quem foi que cometeu. E se vocês pensam nessa dinâmica de securitização mesmo, né, tanto desse espaço da mobilidade, né, que aí vai influenciar, né, em quais são os corpos que passam pelos ônibus, pelo metrô, quem que essa tecnologia está vigiando, quem que está protegendo, né, quem está sendo protegido por essa segurança a mais, né, e se vocês veem isso como um desvio do uso da tecnologia, então seria um desvio dentro desse pensamento, ou então um uso que está sendo realmente direcionado para isso, que é o que eu acredito. Mas, então, é mais dentro desse escopo, né, e que isso acaba afetando uma parte enorme da população, né, que está se movimentando o dia inteiro para trabalhar e tudo mais. Então, a captura também desses corpos dentro dessas tecnologias e enfim, desses bancos de dados que vão ser compartilhados com Deus sabe quem, enfim, mais nesse sentido. Não sei se eu me expressei muito bem, mas é isso. Obrigada. Muito obrigada pela provocação. Alguém quer? Será que mais tem mais alguém que quer? A gente...
Bem, a gente teve aqui no Brasil, especificamente, o PL 2638, agora sendo apresentado pelo Rodrigo Pacheco, e tem ali algumas disposições interessantes sobre inteligência artificial, mitigação de riscos, né, possibilidade de proteção de direitos dos cidadãos. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês já tiveram contato, obviamente, com essa nova legislação, como que vocês leem esse movimento, se vocês acham que está bem elaborada, se vocês poderiam fazer algum comentário geral sobre isso, e quais mecanismos que poderiam ser pensados também, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem um problema muito grande de captura de agências reguladoras, a própria NPD, que teve um problema por default, né, na sua Constituição, com 35 pessoas dentro da instituição para começar os trabalhos da NPD, lógico, tem pessoas muito capacitadas, obviamente, mas é um problema de quantidade mesmo de pessoal, não tem como negar isso. Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Possível. Mas alguém? Eu queria muito falar dessa aqui, mas eu vou pegar essa daqui que eu acho que é mais fácil. Eu acho que tem... Tá, eu vou tentar ser rápido, porque acaba daqui a pouco. Sobre isso aqui, no IDEC, a gente tem uma equipe de mobilidade também, além da nossa equipe de direito de paz, e a gente tem esse contato constante dessa discussão. Um ponto inicial é que a gente começou agora também a ter parcerias com instituições que trabalham com direito à mobilidade, o Observatório das Metrópoles, que tem vários núcleos pelo Brasil. E um ponto, e é isso, não é aquilo que se diz em inglês, né? Não é um problema do sistema, é um feature. O sistema é feito para isso mesmo, para rastrear determinados tipos de corpos e pessoas. E isso acontece, o Smart Sample de novo, não o Smart Sample, me desculpa, no caso do metrô de São Paulo, para aqueles que querem reconhecimento facial no metrô, não é só para pegar foragido da justiça, eles querem pegar artistas de rua, mendigos, pichadores, enfim, eles querem meio que higienizar esse espaço, e coletar dados, porque você falou, não sei para onde vai. O software que é utilizado em São Paulo é da Rússia, é um software russo. Então, esse software basicamente vai ficar coletando os dados da população brasileira, que é super diversa, para treinar esse software e melhorar ele para que ele possa ser vendido para outros países, enfim, para outras localidades. Então, tem sim essa discussão e a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. Isso sem contar o reconhecimento facial que existe no ônibus, né? No ônibus, que é para quem o reconhecimento facial no ônibus? É para gratuidade, ou seja, você já é vulnerável e você ainda tem que submeter a esse tipo de prática. Isso acontece, isso é problemático, inclusive com a população trans e a população preta. Primeiro porque a câmera não reconhece bem a população preta e tem um ponto também que pessoas que estão nesse processo de transição, enfim, às vezes, por exemplo, você está no seu cadastro como um homem e, enfim, você já fez a alteração, enfim, você agora tem um cabelo mais longo, você, enfim, tem outros traços, usa maquiagem, enfim, o sistema não te reconhece, mesmo que sejam seus traços, não. O que tem acontecido em alguns lugares no Brasil? As pessoas têm perdido, o cartão é bloqueado, e até você resolver o cartão, você ficou o quê? Um mês sem o cartão. E, enfim, você já é vulnerabilizado porque usa uma gratuidade. Fica sem um mês sem o cartão. E, enfim, a mobilidade tem a ver com o direito à cidade e o direito ao acesso a serviços. Então, por exemplo, a gente tem um caso de uma moça em Brasília que ficou um mês, enfim, gastou todas as economias tendo que pagar esse mês para poder ir para a faculdade, porque senão ia perder. Então, enfim, tem uma grande discussão já sobre isso que está sendo, enfim, porque tem tudo a ver com direito à cidade, direito à mobilidade, direito ao acesso a serviços, enfim, e toda a vigilância sobre corpos não desejados que transitem pela cidade. É bom você ficar lá na sua casa, quietinho, sem poder andar por aí. Enfim, isso é histórico, né? Porque a gente tem o próprio Eduardo Paes, só para fechar. O próprio Eduardo Paes fez toda uma remodelação dos ônibus no Rio de Janeiro, em que o ônibus da Ruvela não pode ir para a praia direto. Você tem que fazer uma baldeação na Candelária, enfim. Os locais é isso. E outro ponto é que, se você for no Instagram da prefeitura, um dos últimos vídeos é um vídeo com a musiquinha, sorria que eu estou te filmando, pegando os guardas do BRT, pegando pessoas que pularam a catraca e levando para a delegacia. Ou seja, levando para a delegacia alguém que não pagou a passagem, sei lá, de R$5, sabe? E fazendo piadinha sobre isso na internet. Então, a construção desse discurso também no imaginário popular. Então, enfim, os problemas são de montão. Sobre inteligência artificial. A gente gostou do texto, a gente contribuiu com o texto, as nossas contribuições aparecem no relatório final do IDEC, de outras organizações da sociedade civil. Reconhecimento facial tem um problema, porque ele ainda é permitido,
mas com um crime, né? Ou seja, só crimes com acima de 2 anos de pena, se não me engano, tem uma modulação. Mas no final a gente sabe que vai acontecer algo que aconteceu na Argentina. Na Argentina, o sistema era procurar o quê? Foragido da justiça. O que foi que fizeram? Começaram a procurar todo mundo, ativista, político, juiz, enfim. A gente sabe que tem um problema de desvirtuação do uso da tecnologia. Então, às vezes, nem mesmo com salvaguardas, como tinha na Argentina, tinha uma lei, tinha uma regulação, e mesmo assim ela foi desrespeitada, porque a gente está falando de quem? Quem que vai usar essa tecnologia? São as polícias, as forças de segurança, que são historicamente conhecidas por não serem transparentes. Então, assim, o texto é muito legal, muito bom em muitos aspectos, mas ainda tem algumas falhas. E uma delas também é o órgão regulador. Porque o modelo de órgão regulador que a gente tem no Brasil e em outros países da América Latina é aquele órgão regulador da década de 90, do período de privatização, de avanço do neoliberalismo. E isso acontece no INPD, que seguisse o mesmo modelo da Anatel, da Anvisa, da ONS, enfim, que são super capturados. E o que acontece é isso. Se você for ver a agenda dos diretores da NPD, assim, é Meta, TikTok, então toda semana, todo mês. E quando eu vou pedir audiência com eles, assim, esquece. Tem que ligar, tem que mandar e-mail, tem que puxar eles aqui no canto da sala, do corredor, para saber, para ver se eles resolvem. Então tem sim mesmo isso. E às vezes não é uma falha de corrupção, não é um ponto de corrupção, é uma coisa mesmo de prática política. Se você vê aquela pessoa toda semana, aquela pessoa vai virar sua colega, você vai ter um laço afetivo, enfim, qualquer coisa. Isso acontece, isso tem acontecido, assim. Se você for ver, o diretor da NPD tem um WhatsApp de diretor da Meta, eles ficam trocando figurinho, sabe? É isso que acontece. Eu não estou tirando a minha cabeça, não, isso acontece mesmo. E isso acontece em várias outras áreas, outras agências reguladoras. Então a gente precisa pensar no novo modelo. Eu não tenho essa resposta, mas eu espero que um dia a gente consiga chegar nesse processo de regulação de inteligência artificial. Mas é isso, acho que foi demais. Eu acho que o Luiz resumiu todas as respostas, mas só respondendo aqui a colega lá do IRI, eu fico feliz de estiver aqui, sobre, você falou assim, será que é uma securitização da mobilidade? Eu acho que sempre houve uma securitização da mobilidade. Se a gente for pensar a mobilidade quanto movimento, olha o movimento migratório, por exemplo, né? O que é se mover? Aonde a gente pode se mover? Então, o que o Luan falou é isso, né? Quais são os espaços que são permitidos o meu corpo me movimentar e quais são os corpos que são permitidos em cada espaço? Um exemplo assim, básico, muitos prédios têm também reconhecimento facial na entrada. Então, quais são os corpos que são permitidos entrar naquele prédio? Entende? Então, e quais são os problemas, né, os erros que podem causar? E eu reforço, o erro ele é parte do aprendizado do algoritmo de machine learning, então ele não é algo fora do sistema, ele está dentro do sistema, ele faz o algoritmo se aperfeiçoar. Então, quando a gente apenas também foca a nossa crítica só em ressaltar o erro, a gente esquece de politizar o erro, porque o erro produz alguma coisa, não abstrata, mas material, no sentido de que alguém pode ou não pertencer àquele espaço, alguém pode ou não ser capturado, alguém pode ou não ter o seu benefício bloqueado, alguém pode ou não ter acesso ao eGov.br. Então, eu acho que é isso, para a gente pensar em como a tecnologia, embora a gente pense inteligência artificial, todas as coisas muito abstratas, e tem até um próprio livro da Kate Crawford, que é AI Atlas, que ela fala um pouco sobre essa materialidade da inteligência artificial e das tecnologias, é pensar que elas produzem práticas muito materiais, que afetam direitos mais básicos e coisas que realmente a gente às vezes nem presta atenção. No tengo mucho para agregar. No, el tema en relación a las cuestiones sobre inteligencia artificial, bueno, un poco también, ¿no? Lo que uno rescata de la ceremonia recién de apertura, ¿no? Temas que tienen que ver ahí con la transparencia, con la explicabilidad, hasta cuándo, ¿no? Eso es posible, si es cierto que es posible, ¿no? Ya ni las máquinas mismas saben de dónde han tomado los datos, ya es una verdad a todas voces que tienen sesgos, ¿no? Y que a pesar de eso se utilizan. Entonces,
me parece que hay que pensar en otro tipo de salvaguardas por ahí, ¿no? También esto es esa revisión humana que se pide por ahí tan fuertemente en el caso del sistema de reconocimiento facial de la ciudad, que son detenciones. Eso es un punto que hay que reforzar porque han habido casos de detenciones donde son erróneas, se le dice a la policía no soy la persona que aparece ahí, y ese agente no también falla, no oye ese control humano posterior. Así que, bueno, un poco eso. Ok, muitas graças e muito obrigada por vocês por compartilhar o tempo, a energia, as experiências de vocês, que eu sei que às vezes esses temas são muito emocionalmente pesados também, trabalhar com isso todos os dias, e daí só fica o convite para todo mundo, e muito obrigada também a todos vocês que ficaram aqui até agora, eu sei que já era do almoço e atrasou, então agradeço muito, agradeço as perguntas, os comentários, as provocações, e eu espero que a gente possa continuar essa conversa também, que eu tenho certeza que todo mundo na sala tem muito a oferecer também para essa conversa, estaremos por aí, e obrigada, gente, obrigada.